meus queridos, é com muita gratidão que iniciamos mais um abençoado momento de prece e de reflexão do lar de Fabiano de Cristo. Então, vamos nos asserenar, deixando as questões do cotidiano de lado, nos conectando com o mais alto através da elevação dos nossos pensamentos, para assim facilitarmos a aproximação da espiritualidade amiga e para nos tornarmos mais receptivos às reflexões desta tarde. E hoje somos convidados a refletir sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita. Itens 7 e 8. Convidar os pobres e estropiados sem esperar retribuição. Disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno, e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um banquete, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. E sereis feliz por eles não terem meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, lhe disse: feliz do que comer do pão no reino de Deus. Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15. A seguir o comentário de Kardec. Quando derdes um banquete, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhe buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus tenha pretendido dizer que, em vez de seus amigos, alguém reúna em sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. O fundo do seu pensamento se revela nestas palavras: e sereis felizes por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Isto é, não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação admirável, disse: convidai os pobres para os vossos banquetes, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por banquetes, deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Aquelas palavras, entretanto, também podem ser aplicadas em sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes a honra ou, por sua vez, convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, lhes prestamos grandes serviços, sem que o percebam. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus: se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Na leitura
deste belo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, podemos perceber a importância de fazer o bem pelo bem, ou seja, sem esperar qualquer tipo de retribuição. Toda leitura do Evangelho de Jesus deve ser feita tendo em mente a importância de retirar o espírito da letra, ou seja, entendendo a mensagem espiritual em cada palavra, gesto e atitude do Mestre amado. E Kardec, com toda a sua sensibilidade, nos ajuda a perceber este conteúdo espiritual da passagem de Lucas, nos mostrando que o verdadeiro bem nada espera em troca. O divino orientador não estabelecia a desistência das relações fraternais, nem o abandono às afinidades do coração. Jesus não nos pede a deserção dos nossos círculos afetivos, porém, considerando a humanidade por família única, nos induz a observar os irmãos menos felizes, tanto do corpo quanto da alma, alimentando ou vestindo aqueles que necessitam, sem esperar qualquer tipo de retribuição, apenas pelo prazer de auxiliar, colocando as nossas possibilidades a favor de quem passa por provações, por muitas vezes extremamente dolorosas. Mas também temos que aprender a perceber aos que nos rodeiam, sofrendo privações de toda ordem. E ao perceber, devemos ter a habilidade de auxiliar sem ostentação, prestando auxílio sem que o auxiliado perceba ou se sinta constrangido. Esse tipo de caridade está sempre ao nosso alcance, pois que esse irmão necessitado pode estar no nosso lar, no trabalho, ou então no nosso círculo de amizades. Pode ser um parente que está em dolorosas aflições morais, ou um amigo em um processo depressivo, ou um colega em dificuldades familiares. Enfim, sempre temos a oportunidade de ser luz na vida de alguém. A todo tempo, somos convidados por Jesus a amar, a ser útil e a cooperar em sua obra. E para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome de destaque ou uma fortuna. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio, com o prazer de servir sem esperar retribuição, dando a nossa mão esquerda sem que a mão direita saiba. Neste momento, então, pedimos a Jesus que nos sustente em nossos melhores propósitos, nos auxiliando a auxiliar com o coração, praticando a verdadeira caridade, que é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Que a paz e o amor do Divino Mestre esteja sempre presente em nossos corações. Que assim seja.